Fala, aurinegros! Beleza? Sou Joel Baluz e vamos iniciar mais um podcast no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de pedir para o nosso editor rodar aquela vinheta tradicional, eu peço para vocês aí que nos seguem, que escutam nosso podcast, que possam aí compartilhar o nosso conteúdo. Isso ajuda muito a nossa divulgação, inclusive o nosso trabalho. Beleza? Então, editor, tradicionalmente, roda a vinheta! Schmelzer, Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Schieber, Reus in die Mitte, wir machen rein. Tor! Und kommt vor Freude über den Asphalt, 3:2, wir rasten alle aus. als gäb's ein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, mich abzuholen, wie ausgemacht, zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt wie letztes Mal. Primeiramente, bom dia, uma boa tarde, boa noite para todos vocês. Hoje, na nossa mesa virtual de hoje, eu estou na presença apenas de um integrante e vou contextualizar o porquê, mas primeiro vou dar boa noite para ele. Boa noite, Renan Aradi, tudo bom? Opa, Joelito, beleza? Boa noite a todo mundo aí. Vamos que tem muita coisa para falar. Muita coisa para falar. Renan, qual é o seu destaque inicial, Renan? Meu destaque inicial vai pro nosso menino Brandt, que tá com essa onda do Haaland, ele o Haaland tá apagando, né, entre aspas, todas as outras atuações, porque tá sendo um fenômeno, e o Brandt, em sua parte, tá conseguindo fazer muito bem aquilo que ele foi contratado e tá sendo, para mim, um grande destaque. Então, literalmente, o Brandt está surfando na onda do Haaland, né? E, bom, para vocês estão nos escutando aí, apresentei somente hoje o Renan como integrante da mesa virtual, porque o nosso podcast está passando por uma transição muito importante. O nosso querido Gabriel Vargas, né? Ele, por motivos maiores, ele não pôde estar aqui conosco no podcast, né? Ele estava no hospital ontem fazendo alguns exames, mas não se preocupem, ele está bem. O Rafa Peixe, como já sabem, o Rafa Peixe ele é um profissional da comunicação, como diria o nosso grande amigo AVC, né, o profissional da comunicação. E o Rafa também ele virou setorista agora do CRB, né, o Renan? É isso? Isso, se eu não me engano é do CRB, sim. Setorista do CRB, então ele está sempre bem ocupado. E o nosso querido Flávio Gudjonsen, ele pediu umas férias sabáticas, né? Ele pediu uma licença para resolver problemas pessoais. Não sabemos quando que o Flávio vai voltar. Mas de antemão, como sabemos, né, o Flávio é muito querido por todos nós do Borussia Dortmund Brasil, nosso hoje ex-administrador, né, mas não sabemos se ele vai voltar ou não, está com problema, pediu uma pausa, mas ele tem todo o nosso carinho, fica um salve aí pro Flavião, e na semana que vem traremos novidades em relação aos novos integrantes do podcast, inclusive você que tem interesse aí de participar do nosso podcast, aí dá um toque no nosso Instagram, nossas redes sociais, né, que sempre estamos trazendo convidados especiais, inclusive também capitalizando novos integrantes também, que é muito legal, né? Aqui a oportunidade é para todos e não importa quem saia, a máquina do Borussia Dortmund Brasil sempre vai funcionar de maneira magistral, tá ok? Bom, vamos falar um pouco da partida então, Renan, das partidas aí de sábado e de quarta-feira, né? Quarta-feira é isso? Não, terça, né? Terça. Foi o jogo, né? Terça-feira. Exatamente, foi terça-feira. É que a pancada foi tão grande que eu até fiquei pouco desnorteado, mas tudo bem. Bom, para contextualizar, vamos falar um pouco das coisas boas que aconteceram, né? O jogo entre Borussia Dortmund e Union Berlin, uma goleada, né? Uma bela atuação para variar do Haaland, né? A onda Haaland e uma vitória mais uma vez convincente. Aquela vitória em que nós, torcedores do Borussia Dortmund, pensamos, pô, agora não tem nada que vai parar o Borussia Dortmund, né? Agora Bundesliga, Pokal, Champions League, até onde der, e vamos que vamos. Mas chegou na terça-feira, enfrentamos um velho algoz, o Werder Bremen, fazendo aniversário, inclusive na terça-feira, né? Seus 100 e todos anos aí. E os caras jogaram como nunca, mesmo estando em péssima fase, eles deram a alma e conseguiram nos vencer. Bom, Renan, diante dessas duas situações,
da vitória do Borussia Dortmund contra o Union Berlin e da derrota contra o Werder Bremen, existe um grande contraste aí. O que você consegue enxergar, o que você consegue tirar de bom e de ruim dessas partidas aí, Renan? Podemos começar pela Bundesliga, que fica mais fácil. Olha, contra o Union Berlin, foi o que a gente até falou no podcast passado. Era um jogo para fazer saldo. E foi o que aconteceu, porque, com todo respeito aos torcedores do Union Berlin, mas não é um time que, ainda mais jogando dentro da nossa casa, se esperaria menos do que foi o placar, né? Ainda mais com Haaland titular, com o Brandt, com todo mundo que a gente sabe que faz a parte deles lá. Foi um jogo sem sustos, na verdade, né? Até, se eu não me engano, teve 1 ou 2 ataques do Union Berlin que foram mais perigosos, mas de resto um jogo controlado. Então, tendo em vista os 3 últimos jogos da Bundesliga, parece que o time subiu, não sei, até já intercalando os 2 jogos, eu não sei se terça-feira o time já entrou com um pensamento meio... a hora que a gente quiser, a gente marca o gol. A hora que a gente quiser, a gente ganha. E contra o Union Berlin, parece que o time entrou ligado. Contra o Werder Bremen, parece que o time não entrou no primeiro tempo. Só 1 ou 2 jogadores ali que a gente sabe que, ao meu ver, foram o Brandt e um pouquinho depois, né, no segundo tempo já, o Haaland, para mim, foram os melhores jogadores ali da partida. Claro que são 2 jogos 2 oponentes bem diferentes, até igual você já falou, o Werder Bremen, ele tá numa fase bem ruim na Bundesliga, porém jogou o jogo da vida na Pokal e conseguiu a classificação. O Union Berlin não tem muito o que falar. A gente fez o básico, o time manteve o que vinha fazendo, até com o Haaland titular, né, que ele saiu muito aplaudido. Até achei, não sei se ele foi para poupar, não sei qual é a condição física dele. E na terça-feira veio para começar, a escalação para mim já foi errada. A gente não tá podendo poupar, escolher competição. A gente não tem esse nível de escolher qual competição quer ganhar ou qual não quer ganhar. Até por todo o histórico contra o próprio Werder Bremen na temporada passada, que a gente foi eliminado, eu ainda não consegui engolir essa eliminação. Não dá. O primeiro tempo do time foi péssimo, foi apático. A gente não viu a cor da bola. Os caras fizeram 2 gols lá que parecia a coisa mais fácil do mundo passar pela nossa zaga. A gente sabe que nossa zaga não é das melhores, mas também não é para tudo isso igual foi na terça-feira. Foi um primeiro tempo péssimo, que fazia um tempinho que eu não via o time se apagar do jeito que ficou, né, naquele primeiro tempo. Já no segundo tempo, aí parece que o técnico, nosso querido Favre, né, viu que estava azedando o caldo e resolveu fazer o que todo mundo esperava, que era Haaland em campo. E depois ainda colocou o nosso novo prodígio que está surgindo, que é o Reina, que marcou um golaço. E também ainda tivemos, na minha opinião, a ajuda tivemos contra nós, né? O juizão que naquele lance do Reina lá não quis dar o pênalti. Porque para mim ele não quis, porque ele foi até o VAR. E como que ele não viu o cara segurar o Reina e empurrar ele com a bola em jogo ainda? Se a bola tava em jogo, aquilo pra mim é pênalti claro. E ele foi no VAR, olhou, voltou e deu amarelo pro Reina. Então, juntando essa série de fatores, calhou da nossa... Mais uma, né?
eliminação na Pokal para o mesmo adversário. Aliás, terceira vez seguida que eles eliminam a gente na Pokal. E eu acho que, além, claro, do apagão dos nossos jogadores, essa eliminação também vai para conta do Favre. Não sei, não entendi qual foi a ideia dele na escalação, porque para mim a eliminação começou ali, na escalação inicial. Bacana, Renan. É bom traçar, né, e separar bonitinho as duas partidas, porque são, né, são histórias diferentes. Contra o União Berlim, como falamos, né, como você bem ressaltou no podcast passado, era obrigação vencer o União Berlim com uma goleada. E fizemos isso, né? O time com a onda Haaland, né? Haaland em campo, o que tinha de melhor estava em campo e conseguimos vencer a partida com uma goleada inquestionável. E isso empolgou para o jogo da Pokal. O jogo da Pokal, eu concordo que a escalação, eu não concordei com ela também. Porque é aquilo. Nós não podemos escolher competição. O Borussia Dortmund precisa de título, precisa de taça. Não adianta viver somente de trazer bons valores no mercado, boas oportunidades, formar jogador e depois vender o jogador. Não. O torcedor do Borussia Dortmund, acredito que o torcedor quer títulos, quer vitórias, conquistas, né? E a Pokal é um belo atalho para você ter conquistas. E tendo isso em vista, acredito que o time deveria ter sido a força máxima dentro de campo. Ok. Ele poupou, então, por questões físicas, alguns jogadores? Não sabemos. O que nós sabemos é que ele colocou um time mais ou menos ali misto, né? O Burki não foi pro jogo, o Haaland não foi pro jogo, o Rafael Guerreiro não foi pro jogo. Só que se é para poupar jogador, então que poupe todos, entendeu? Porque, vamos lá, no cenário, Renan, eu sei que é um se. O se não existe, o que existe é a realidade, mas no cenário do se aqui, de uma hipótese. Se o Reus não tivesse entrado em campo, ele não estaria lesionado hoje. Teria condições para jogar a próxima partida da Bundesliga e, inclusive, teria condições para jogar a UEFA Champions League contra o PSG. O Reus vai ficar um mês fora, praticamente, dos gramados. Ou seja, se é para poupar jogador, que poupe todos, entendeu? Porque até o peso da eliminação seria menor. Porque não adianta nada. Eu escalo o meu time mais ou menos ali misto, aí apertou, tomou 2 gols de diferença, coloco o que tem de melhor, coloco o Haaland para jogar, aí é tarde demais. E nós falamos aqui, nós avisamos no podcast aqui. Beleza, o Borussia Dortmund tá tomando os gols aí, tá entrando o Haaland, tá virando o jogo, bonitinho e tal. Ok, mas vai chegar uma hora que isso não vai dar certo. Vai chegar uma hora que isso vai dar problema. E deu problema agora, entendeu? Custou uma vaga aí na próxima fase da Pokal, custou mais um título, uma possibilidade de título. Então, com certeza, o responsável por essa derrota é o nosso professor Favre. E assim, o Favre, ele complica muito nós aqui comentando, Renan, porque hora a gente tem que defender o Favre, hora a gente tem que criticá-lo. A grande realidade é que o Favre não é um bom técnico, ele não é um bom treinador, mas ele é o que tem para hoje. E sendo o que tem para hoje, a gente tem que apoiar. Mas que ele é o ideal para o Borussia Dortmund, ele já mostrou que não é o ideal para o Borussia Dortmund. Ele mexe mal, ele tem leituras ruins sobre o jogo. Se toda hora o técnico precisa mudar o time para virar um jogo, é porque ele está escalando mal. Se ele está escalando mal, então ele não é competente. Entendeu? É muito chato isso, porque fica nessa gangorra, né, de defender e de criticar, mas a grande realidade é que o Fábio não é um bom técnico. E poderíamos ter tido um resultado melhor, né? O que dá esperança para nós, o que dá esperança são os valores individuais, né, Renan? E como você falou, tem que ressaltar a importância do Brandt, porque o Brandt ele não chegou como titular absoluto no Borussia Dortmund, ele conquistou essa vaga, ele era um cara mais de lado, mais ofensivo, agora ele tá no meio campo ali, do lado do Witzel ali, fazendo aquela contenção, fazendo o pêndulo do vai e volta, como se fosse um box-to-box. Então, o Brandt tá numa grande fase, e é graças também, né, à grande fase do Haaland, né, que é aquela história, uma referência no ataque muda muita coisa, né, Renan? Nem me fale, e até sobre o que você falou, concordo plenamente. Já que ele não tem a intenção, não liga para Pokal, que foi o que me pareceu, para que colocar então o Sancho para jogar, o Brandt, o Hummels, para quê? Não precisa, se você não tem interesse em ganhar, então põe lá os moleques para jogar, pega o sub-20 lá e fala, vamos lá. Aí deu o que deu. A gente perdeu o Reus, tava ruim? Tava, mas é aquela história. Ruim com ele, pior sem ele, porque é um jogador que, querendo ou não, é o capitão do Dortmund hoje. Então é o cara que chama a responsabilidade.
E outra coisa também que a gente já fala faz tempo. É incrível e me dá um nervoso, e eu percebo que não só em mim, mas em muita gente lá do grupo, a passividade do Favre. A gente tá perdendo um jogo ou ganhando e ele tá com a mesma cara. É a mesma cara de sempre. Aquela cara dele de peixe morto. De sonso. Sim, isso me irrita numa profundidade tão grande ver a gente tomando 3-1 num jogo e o técnico tá sentado com aquela cara dele. Ele não faz nada, não grita, não faz. Não, é impossível isso. É que Aí você. Pode falar. Não, pode falar, pode falar. Aí você pega, igual a foto que tem do Haaland puto da vida. Como que um moleque que chegou agora num time entende mais do que um técnico? O que é tá perdendo o jogo? O que é querer se classificar? Não dá pra entender. Não dá pra... Não entra na minha cabeça isso de um técnico ser tão passivo a ponto de não esboçar uma reação com seu time perdendo de 3-1, 3-2. Eu não vi ele nervoso nem no lance do Reina, que o Haaland quase foi pra porrada com o cara. Eu não vi ele ter reação nem nesse lance. É impossível você esperar alguma coisa de um técnico passivo desse jeito. É que a mensagem corporal dele, ele não passa a mensagem para nós que ele está se importando, né? Por exemplo, a cara, né? A gente fala da cara, tipo, literalmente falando, até o Gabriel Jesus lá do Manchester City, né? Ex-Palmeiras. O Gabriel Jesus tem cara de choro, mas ele fica aquela cara de choro estática, mas aí ele, tipo, ele demonstra alegria, felicidade, com a mesma cara de choro de sempre. O Favre não, o Favre ele realmente ele fica paralisado, é como se ele não tivesse reação. A mensagem corporal dele passa o quê? Que ele tá pouco se lixando, que tipo, não, o pior que nem é isso, nem é isso. A questão não é que nem que ele tá pouco se lixando, é que ele tá totalmente, sei lá, relaxado ali. Pra ele tá bom. Exato, tá bom, exatamente. A questão é que ele tá bom pra ele, tá bom. Não, pra ele, parece que pra ele ganhou, tá bom, perdeu, tá bom, empatou, tá ótimo. É impressionante isso. Agora, bem lembrado também, o Renan, você colocar aí sobre a reação do Haaland, que inclusive foi o pênalti que não deram, né? Porque lógico. A bola estava em jogo, o jogo estava rolando, e o Mosanders, salvo engano, não sei se pronunciou o nome dele certo, meu alemão não é o melhor de todos, mas ainda mais em pronúncia. Mas ele deu um tapa na cara do Reina ali, né? Ele derrubou o Reina. Ele deu um tapa, segurou ele pelo colarinho da camisa e empurrou ele. Exatamente. Esse juiz não conhece nada de regra, ele tá ficando louco. Ele é tendencioso. Não, o cara foi lá no VAR e não viu e ainda deu amarelo pro Reina. Amarelo porque apanhou. Esse dia nós tivemos aí, né? Não foi no campeonato alemão, no campeonato francês, né? Que o Neymar deu uma carretilha para trás. Eu não gosto do Neymar, né, com todo respeito para quem torce para o Paris Saint-Germain, né? E ouve nós aqui, mas não gosto do Neymar. Mas o cara deu uma carretilha e o juiz foi lá e deu amarelo porque, né? Foi reclamar, deu amarelo pelo drible, mas ele reclamou com o Neymar pelo drible, o Neymar reclamou em função disso e tomou amarelo, em consequência. Tá uma loucura isso, quer dizer, o Reina sofre a falta, apanha e toma amarelo. É impossível. Não, é igual até eu tava conversando outro dia com os colegas meus. Cara, o VAR é inútil. Porque assim, o VAR, os caras do VAR podem falar no ouvido do juiz, foi pênalti. Se o juiz for lá, olhar a televisãozinha dele e ver, pode ser o pênalti mais escandaloso que for. O juiz não quiser dar o pênalti, o VAR não vai servir de nada. E não vai ter punição depois, porque você pensa, se ele dá o pênalti ali, a gente acerta o pênalti, é 3-3 prorrogação. Então, poderia mudar o jogo? Poderia. Hoje também, eu tava até em questão do VAR também. Nos dois jogos da Copa do Rei lá da Espanha, no do Real Madrid, teve um gol que deram impedimento, só o árbitro conversou, ouviu, seguiu o jogo e anulou o gol. Na transmissão da ESPN, eles até falaram que queriam rever a imagem, porém ninguém mostrou essa imagem desse impedimento. Então, será que o VAR pode ajudar ou não? Aí também no Barcelona teve um lance na área
em cima do De Jong, se eu não me engano, que o cara deu um tranco nas costas dele dentro da área. O juiz nem o VAR chamou. Então, pra que serve o VAR? Se a gente tem árbitros assim no futebol, o VAR não vai servir de nada. Exatamente, não vai servir de absolutamente nada. E, assim, o sistema do VAR ele é perfeito, né? A tecnologia no futebol é perfeita. O problema é quem está gerenciando ali, né? Sempre vai ter o erro humano, ainda assim tem o erro humano. E por falar de questões humanas também, muito interessante foi a reação do Haaland quando houve aquela confusão, né? Porque disso que eu sentia falta no Borussia Dortmund, né? Jogadores passivos e tal, de boa, tem confusão, aquela turma a turma do deixa disso, né? Ele não, ele foi pra cima, encarou, foi querer brigar, isso que eu queria ver. Faz tempo que eu não senti uma emoção dessa, desde o jogo contra o Atlético de Madrid, em que o Zagadou colocou o Diego Costa no bolso lá. Ele peitou o Diego Costa, eu nunca vi o Diego Costa afinar na minha vida, aquele dia afinou. E o Haaland fez os caras afinar também nesse jogo aí. Eu gostei da reação do Haaland, muito novo e muita personalidade, né, Renan? Faltava isso pro nosso Borussia Dortmund também. O Haaland, ele não traz somente a qualidade técnica e os gols que nós precisávamos, né? Também tem esse bônus aí da vontade, da garra, da raça e de encarar o adversário, né? Sim, foi as reações dele no jogo. Você via nitidamente que ele estava incomodado com aquele resultado, que ele estava incomodado da bola não chegar direito para ele. Quando ele chutou e o goleiro pegou, ele ficou muito incomodado. Chutou não. Naquele lance de cabeça dele, acho que se eu não me engano, foi o último lance até que a gente teve, que ele esmurrou o chão, que parecia que ele ia cavar um buraco até de raiva ali. Então isso é muito bom de ver ele expressando isso, que mostra que vontade ele sempre vai ter, nunca vai faltar. Por mais que, igual a gente perca o jogo, mas a gente viu a vontade dele de tentar marcar aquele gol, de tentar fazer isso, né? Até ainda só aproveitando que você falou do Zagadou, mais uma vez o nosso técnico, eu continuo sem entender o problema dele com o Balerdi, porque Zagadou e Schuss, os dois vindo de lesão, sem ritmo, não entram em jogo, não jogavam fazia tempo, e ele resolveu pôr os dois lá. Outro ponto também que não dá para entender qual que é o problema do Balerdi. É um ponto muito triste, porque assim, quando o Schuss foi contratado, nós consideramos ele a melhor contratação, porque assim, a gente estava acostumado com o Schmelzer, então o nosso padrão não era tão alto, né? Aí chega o Schuss, que estava se destacando, né, pelo Hoffenheim e pela seleção alemã, contratamos aí um lateral que finalmente vai suprir nossas necessidades. Aí, infelizmente, o Schuss está nessa fase de lesões e tal, aí ele me escala o Schuss, sem ritmo de jogo, e acaba queimando ele, porque o Chu jogou muito mal essa partida. E aí até a galera do grupo lá do Borussia Dortmund Brasil, a galera tava pegando um pouco no pé do Chu, e com razão, não vou discordar deles não. Mas acaba queimando o jogador de forma desnecessária, né, Renan? Porque o Chu, sabemos que ele é um bom jogador, mas mesmo um bom jogador sem ritmo de jogo, não tem jeito, o cara não faz milagre, o cara depende do recurso físico dele. O Chu, ele é um cara que depende muito do físico, né? E aí acaba queimando o jogador, Renan. E tem o Balerdi também, que é uma sacanagem colocar o Balerdi, né? O Balerdi é um zagueiro rápido e novo. E se a gente quer ver o Balerdi jogar, tem que ver a seleção da Argentina, Renan. Só dessa forma mesmo. O Schuss, igual você falou, tá voltando de lesão e sem ritmo. E realmente, quando ele chegou, a gente viu o potencial que o cara teve. Ele fez, se eu não me engano, 2 ou 3 jogos que encheram os olhos. Foram jogos ótimos, mas aí, infelizmente, se machucou, ficou muito tempo parado e agora foi jogado na fogueira, né? Foi o jogo que ele fez, ele não jogou bem, isso todo mundo viu, mas a gente entende que tem também esse motivo. O cara tava parado, sem ritmo nenhum e sem entrosamento praticamente, né? Porque você conta que ele jogou 3 jogos, poucos jogos, né? E já se lesionou. E depois disso, nunca mais. Aí, de repente, seu técnico chega, vai lá, hoje você vai jogar. É difícil, não dá pra... Entendo que ele errou, igual você falou, ninguém tá errado de reclamar que o cara jogou mal, até porque ele jogou. Porém, a gente também
tem que entender que tem um motivo para ele ter jogado mal, né? Tem todo um histórico, tanto ele quanto o Zagadou. O Zagadou, antes da lesão, a gente estava aqui elogiando ele, porque ele vinha fazendo umas partidas muito boas. Aí, de repente, se machucou e agora também foi outro que foi jogado na fogueira ali por opção do Favre, porque ele tem problema pessoal com o Balerdi e nunca quer usar ele. Para mim, essa é a única explicação. É algum problema pessoal do Favre com o Balerdi. O Balerdi deve ter xingado a mãe dele, ofendido ele de alguma maneira muito forte, porque o Balerdi nunca vai ser usado enquanto o Favre for técnico. E com isso, a gente corre o risco de perder ele, dele pedir para sair por conta disso, porque é um moleque novo. Qualquer moleque novo quer jogar, é só você ver o Haaland. O Haaland, nas entrevistas dele pra mídia, ele fala que quer jogar os 90 minutos. E não tá errado, porque eles sabem, ambos sabem o grande potencial que tem e vão querer jogar. Até a mídia fala, né, que um dos motivos do Haaland ter escolhido nós, o Borussia Dortmund, foi por isso. Para ele ter mais minutos em campo do que ele teria nos outros times que estavam na concorrência por ele. Só que aí você pega um Favre que a gente nunca vai entender a cabeça dele, um cara que simplesmente decide em não colocar o Balerdi no caso, e o Haaland um jogo inteiro não, né? Porque ele tirou antes do fim do jogo, aí no outro aí no resto dos jogos você só joga o segundo tempo. Não fica difícil até segurar algum jogador assim, né? Com certeza, Renan. E por falar do Favre não gostar do Balerdi, com a única explicação, no próprio jogo contra o União Berlim, né? Até esquecemos aqui de destacar, o Reus e o Hakimi, eles saíram, né, inconformados, né? Eles ficaram bravos com a substituição, o que evidenciou que o Favre não tem esse vestiário na mão, ele não tem um time na mão, ele não tem um grupo. Então eu acredito, e aí é só um chutômetro, tá? Não sei de informação alguma, é só um chutômetro que pode dar certo. Se der certo, foi uma cagada, né, de opinião, tipo, né, foi uma sorte, né? E se não der certo também ok, mas eu acho que o Favre não permanece no Borussia Dortmund na próxima temporada exatamente por isso, porque ele não deve ter uma boa relação com o grupo, não deve ter uma boa relação com o time. Você também não enxerga assim? Olha, eu enxergo assim sim, Joel, porque, não tem outra explicação. A gente viu que os dois saíram muito putos da vida ali. Os dois, muito, mas muito. Igual a gente até chegou a falar no grupo, não dava para saber se era com o desempenho deles no jogo, porque ambos não tiveram o melhor dos desempenhos, ou se era com a substituição. Eu sou da opinião que foi com a substituição, porque se você parar para analisar, não tem muito motivo das substituições naquele momento do jogo em que ele tirou ambos. Se você analisar até a imagem, o Haaland saiu de campo, mas não deu chilique entre aspas igual eles, mas também não é que ele saiu satisfeito que ele queria sair, porque ele foi lá, marcou os gols dele, então entre aspas ali ele estava com o serviço feito. Porém, igual a gente conversou no grupo, se ele iria poupar os jogadores, ele poderia, antes do jogo, lá no vestiário ou no intervalo, já que ele sabe por que teve isso, e falar, galera, vou poupar jogador porque terça-feira a gente tem Pokal, ou como a gente viu que ele não priorizou a Pokal, então porque eu quero poupar vocês. E aí você tá sendo claro com os jogadores, então não ia ter aquela cena toda que teve, porque 2 jogadores saírem nervosos igual eles saíram, pra mim é igual você falou, ele não tem o elenco na mão, e eu também acho que ele não deve ficar não, até porque depois do jogo que a gente foi eliminado agora, o Zorc deu uma entrevista falando que ele não gostou da escalação, então eu acho que o Favre a corda tá no pescoço e eu acho que ele depende da Champions League. Interessante, não sabendo dessa informação não, Renan, fiquei sabendo agora.
Bom, então isso confirma praticamente a teoria que, pelo menos para a próxima temporada, com certeza ele não fica. E deve ser a vontade, certeza, a vontade de todos nós, torcedores do Borussia Dortmund no Brasil, né? Os torcedores do Borussia Dortmund no Brasil. Porque os alemães, eles são um pouquinho mais pacientes, né? Mas acho que até eles, com a paciência deles, devem estar meio que incomodados. E, Renan, só para fechar aqui a Bundesliga, né? E a Pokal, bom, o fato é, estamos eliminados da Pokal. E outro fato é que estamos na briga pelo título da Bundesliga, ainda dá, como sempre falamos. E a classificação da Bundesliga no atual momento é o Bayern de Munique com 42 pontos, o RB Leipzig com 41 em segundo lugar, né? Em terceiro lugar, nosso Borussia Dortmund com 39, com 39 pontos também o Borussia Mönchengladbach, com 34 pontos, um pouco mais distante, né? O Bayer Leverkusen, esse já está brigando, tentando brigar por vaga de Champions, e o Schalke 04 também com 34 pontos na sexta colocação. E o nosso adversário... Desculpa, pode falar, te cortando pode rapidinho. É que eu lembrei agora que outra coisa ridícula que o Favre fez, que eu não entendi, pelo que eu vi no grupo, ninguém entendeu, foi a entrada do Kahn. Essa é clássica, né? Eu também não entendi, porque ele tinha o Götze no banco, tinha outras opções, aí, tá perdendo, vamos colocar o Kahn. Vamos lá, o Roy ficou colocando. Não... E até só sobre o que a gente falou agora do descontentamento com ele, né? Na coletiva do Dortmund, que foi anunciada pelo Facebook, a grande maioria dos comentários era ironizando as entrevistas do Favre, que eram sempre as mesmas coisas. Tinha até, eu tô vendo aqui, que eu entrei aqui rapidinho, um comentário que é: quem quiser economizar 30 minutos de vida, temos que esperar, vamos ver, treinando bem, barriguinha é muito forte. Isso é um comentário em alemão. Então parece que não é só aqui no Brasil que ele já não agrada mais, né? Isso aí, a entrevista dele é praticamente um reflexo da reação dele em campo, né? Ou seja, merda alguma, né? Sonso, né? Passivo totalmente, é aquela história, né? Ficamos na gangorra porque quando temos que elogiar, elogiamos, e quando temos que criticar, criticamos. Mas se você pegar e colocar na balança, em geral, mais criticamos do que elogiamos o Favre. E voltando aqui na parte da classificação, é isso, né? Ainda tem briga pelo título, Renan. Inclusive, a próxima rodada é muito importante, porque ela vai colocar frente a frente o Bayern de Munique contra o Leipzig, né? Que, respectivamente, primeiro e segundo colocados da tabela, e o nosso amado Borussia Dortmund contra o Bayer Leverkusen, o terceiro colocado contra o quinto colocado. Renan, rodada muito importante. Vamos traçar pelo menos aqui uma ideia do que pode acontecer, Renan, nessa rodada aí. O que você espera, o que nós devemos fazer para vencer o Bayer Leverkusen na sua concepção, e se você tem alguma preocupação? Olha, a minha preocupação é com o que a gente tá batendo na tecla, é o Favre. Eu espero que ele não invente escalação, que ele comece com o Haaland em campo e que ele não invente também alguma coisa que ele vai fazer pro lugar do Royce. Que ele não invente, é o básico só, dele fazer o básico, colocar um time consistente, um time que consiga marcar gols, que ele não invente, só isso. Eu acho que ele fazendo isso, a gente consegue ganhar o nosso jogo. Com isso a gente vai para 41 pontos, se eu não me engano, né? Não, 42. Isso, aí a gente tem o jogo dos líderes, do primeiro e segundo colocado, que é o Bayern e o Leipzig. Eu acho que um empate dos dois pra gente é ótimo, porque aí a gente vai ficar com 42, o 41, 39, 40, não, a gente vai para 42, o Leipzig fica com 42 também e o Bayern com 43, ou seja, embola mais ainda essa briga e aí depende dos próximos jogos, aí a gente vai ver como desanda o resto, né? Mas eu acho que o cenário ideal pra gente é uma vitória nossa, que só depende da gente também, ao meu ver, né? Até porque o Leverkusen vem de derrota na Bundesliga. Então, uma vitória nossa e um empate deles, eu acho que aí seja o que Deus quiser, porque aí
só vai depender da gente para poder tomar essa liderança, porque a gente tá vendo que esse campeonato não tem nada ganho para ninguém não, até porque se você for olhar o Mönchengladbach, que já foi muito tempo líder, hoje a gente já passou até eles, então vamos lá que, e como a gente sempre fala, dá e dá bastante, hein? Dá bastante, até porque a competição está equilibrada, né? Os times estão jogando muito bem. Olhando a tabela aqui, ó, e por cabeça, né, que eu conheço dos times, não tem nenhum time aqui que você fale, pô, esse time aqui é uma baba. Não tem. Tirando o Paderborn, que nós inclusive empatamos com eles, talvez o Düsseldorf, que tá abaixo, o Werder Bremen, que tá abaixo, mas vimos o que eles são capazes se jogarem com vontade. Então a Bundesliga tá muito interessante e tá competitiva. E vale lembrar que vamos enfrentar o Bayer Leverkusen, não é um time bobo, tem jogadores de muito valor, posso citar aqui de cabeça aqui o Havertz, que é o seu principal jogador, acho que o Diaby, que é um francês muito rápido, um velocista, tem o Bailey, quem mais ali? Tem o Jonathan Tah, que é Jonathan já gostei mais como zagueiro já também, tem o Volland, que também é bom finalizador, enfim, é um time muito interessante. Aí tem também a sensação, né? Kai Havertz. Exatamente, né? O Havertz é o principal jogador, na minha opinião, o melhor jogador alemão hoje em atividade. Diga-se de passagem, meu sonho de consumo pro Dortmund. Com certeza, tomara, né? Seria interessante. E só para fechar um pouquinho agora, Renan, se você falou sobre o Favre não inventar a escalação, se por um acaso ele aparecer com o Reina, tudo bem para você ou você acha que é muito pro menino? Olha, não é que é muito. Ele já mostrou que tem personalidade, até porque ele entrou no jogo e deu trabalho ali e marcou aquele golaço, né? Então personalidade ele tem. Só que eu entraria com o Hazard ali. Certo, o Hazard, eu também entraria. Deixaria o Reina por um segundo tempo, né? Para fazer uma diferença ali. Sim, o moleque é novo, pra dar aquele gás no segundo tempo. Deixa o Hazard, porque o Hazard também ultimamente vem jogando bem, né? Então eu acho que ele merece essa chance. Com certeza. E teremos um novo capitão, com certeza, que será o Hummels. Né? Disso não tenho dúvida. Também é uma boa notícia também, porque o Hummels sim tem perfil de liderança, né, Renan? Sim, eu acho ótimo. Quem sabe a gente... na verdade, a gente já vê ele tendo um perfil de liderança, né? E agora com a faixa de capitão vai ser... Eu acredito que vai ser mais ainda um perfil de líder que ele já tem, né? Exatamente. Bom, acho que já está tudo no panos quentes aqui. Passamos aí a pincelada na Bundesliga, pincelada na Pokal, né? Projetamos o jogo contra o Bayer Leverkusen. E considerações finais, né, Renan, para a gente encerrar o nosso podcast aqui. Podcast que acredito ter sido um pouquinho mais curto, mas por motivos óbvios, né, Renan? Suas considerações finais, Renan. Olha, eu queria agradecer todo mundo que dá a moral pra gente aí, que ouve a gente, que acompanha nossas cornetadas aí, né? Que continua ouvindo a gente, compartilha o conteúdo aí, que ajuda a gente. E não desanima não, que a Pokal foi, mas a gente ainda tem uma Bundesliga pela frente. E quem sabe uma Champions a gente não dá uma beliscada aí, né? Porque a pior parte da Champions eu acho que já foi, que foi o grupo da morte. A gente conseguiu passar, então o que vier agora é lucro. E vier agora é lucro, né? Também estou ansioso pela Champions. E meu recado em considerações finais aqui, né? É um agradecimento, também um agradecimento a todos vocês que nos ouvem e que saibam que o Borussia Dortmund Brasil é temporal, não importa quem esteja aqui, sempre vamos continuar, tá? É continuidade, é a nossa ambição, é o nosso sonho, né? De fazer com que essa torcida cresça ainda mais em solo brasileiro e que sejamos aí reconhecidos ainda mais, né? Porque é tudo nosso, tá? Joel tá aqui, Renan tá aqui. Se amanhã não tiver, vai estar outras pessoas aqui também, mas o Borussia Dortmund Brasil sempre vai existir e sempre vai elevar, né, este sonho, porque o sonho dos homens nunca tem fim. Beleza, galera? Valeu. Pode falar, Renan. Antes da gente se despedir de vez, queria mandar um recado. Se tiver alguém que conhece o Neymar aí, fala pra ele que ele pode ir pra todas as festas, o carnaval tá chegando, fica à vontade. Boa, o Neymar, apesar que eu gostaria de ver um duelo entre Royce e Neymar. Como o Roger já tá ausente, então para ficar igual, vamos deixar igual essa história aí? Então, se eu não me engano, ele tá machucado. O Neymar também se machucou e pode ser que não jogue também, né? Então,
Os dois times perderam aí seus principais jogadores, então tá tudo ok. Tá sexto meia dúzia, tá tranquilo, né? Vamos ter um duelo bom ali, Sancho e Mbappé. Exatamente, né? Sancho, Mbappé, Haaland contra quem? Deixa eu ver aqui, contra o Ricardo. Eu prefiro muito mais o Haaland. Muito mais. Então, vamos embora. Falou, galera. Valeu, grande Renan, é isso aí. Valeu, Renan. Valeu todo mundo que tá ouvindo e falou!